Bom dia. Eu quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quero continuar falando a respeito dos que têm fome e sede de justiça, virtude esta requerida pelo nosso Senhor e Mestre dos verdadeiros cristãos. Essas são as palavras que proferiu e que se encontram registradas no verso 6 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos e amigos, nos versos 1 a 6 do capítulo 7 deste mesmo Evangelho de Mateus, Jesus mostrou que não podemos e não devemos cair na cilada de agir como justiceiros. No sábado, eu falei a respeito da primeira e segunda questões envolvidas na sua fala, onde ele afirmou o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus amados, hoje eu falarei brevemente a respeito da terceira e quarta questões envolvidas nessas palavras proferidas pelo Senhor Jesus. A terceira questão é ainda mais profunda do que as duas primeiras. Geralmente nós pensamos que ao ensinar não julgueis para que não sejais julgados, que Jesus tinha em mente apenas essa prática pecaminosa de falarmos mal de alguém ou de fazermos juízos em cima das deficiências e dos erros dos outros. Mas a abordagem é ainda mais séria, pois quando simplesmente deixamos de falar, de nos relacionar, de admitir na nossa vida alguém que pisou na bola, que cometeu alguma falta contra nós, quando nós voltamos as costas para esse alguém, também estamos julgando. Aliás, sumariamente. Pois no fundo, o nosso veredito é o seguinte: você não merece a minha amizade, você não merece a minha consideração. Tiago nos advertiu quanto a isto ao afirmar no seu livro, no capítulo 4, nos versos 11 e 12, o seguinte: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago foi enfático na pergunta que fez. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? E a fez após ter deixado bem claro que há só um legislador que pode salvar e destruir, que é Deus. Se não somos Deus, então com que direito proferimos nossas sentenças contra quem quer que seja? A quarta questão abrangente nessas afirmações de Jesus, e que foram registradas nos versos 1 a 6 do capítulo 7 de Mateus, está intimamente relacionada com a virtude que ele ensinou no verso 6 do capítulo 5 e que é objeto da nossa reflexão. Pois, ao declarar bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, Jesus tinha em mente uma verdade ainda mais profunda do que as três primeiras das quais lhes falei. Vou explicar. Em termos de sobrevivência física, o nosso instinto jamais se mostra plenamente satisfeito. Por isso, sempre pede, sempre clama por alimentos e por água. Em termos de sobrevivência espiritual verdadeira, segundo o Senhor Jesus Cristo, também devemos apresentar um instinto difícil de ser satisfeito e que clame, que busque o pão e a água da vida. Devemos ter fome e sede de justiça para que sejamos saciados. Infelizmente, muitos dos que se dizem cristãos sentem-se fartos, ainda que as suas almas estejam vazias. O que o Senhor Jesus quer é que busquemos desesperadamente a saciedade da nossa alma no que se refere à verdadeira justiça. Muitos dos que se dizem cristãos estão vivendo no estado de inanição espiritual sem se dar conta disto. E isto em decorrência de que não estão se nutrindo adequadamente com o pão e a água da vida que é Jesus.
O desejo físico pelo alimento impele o indivíduo a buscar comida quase sem considerar o preço da mesma ou as dificuldades da sua obtenção. Nós precisamos também, de igual modo, ter essa mesma atitude quando estamos buscando a justiça de Deus. Do que se trata a justiça divina, ao final das contas? Paulo clarificou bem esta questão ao afirmar na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versos 3 e seguinte. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Meus queridos, talvez a maioria das pessoas se enquadrem na mesma situação das pessoas às quais Paulo referiu-se. Eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. No fundo, querem a justiça de Deus, mas por não conhecê-la, acabam estabelecendo a própria justiça, que se transforma em justicismo. Quando Paulo falou estas verdades, ele estava se dirigindo aos judeus que possuíam a lei de Deus transmitida por Moisés. Acontece que eles se apegaram à letra fria e não se deram conta de que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. O que Paulo afirmou é que ninguém jamais vivenciará a verdadeira justiça cumprindo regras, ainda que tais regras tenham aparência de piedade. A verdadeira justiça vem pela fé no Filho de Deus. E se é Cristo quem nos justifica, não existe mais necessidade de nos justificarmos em cima dos erros dos outros. Se é Cristo quem nos justifica, não há por que exercermos juízos indevidos sobre os outros. Se é Cristo quem nos justifica, somos de fato justos, que não cobram o cumprimento de regras e preceitos da parte dos outros, porque sabemos que nem nós próprios somos capazes de cumprir tudo o que está estabelecido na lei. E se Cristo me justificou e te justificou, sendo nós pecadores, pode também justificar outros tão pecadores quanto nós, com a justiça que vem pela fé nele, o Filho de Deus. Pense nisto. Vamos orar? Senhor amado, dá-nos fome e sede de justiça, mas não da justiça própria, do justicismo, dessa nossa inclinação a julgarmos os outros, fazermos juízos, a querermos resolver as questões dos outros, os erros dos outros, sem olhar para os nossos próprios. Inclina-nos, Senhor Deus, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Que possamos sossegar no Senhor e entendemos que nós não precisamos lançar os holofotes sobre os outros para apontar os seus erros, a fim de justificar os nossos próprios, até porque já fomos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá-nos um coração generoso e uma alma que anseia por justiça que vem do teu trono, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, e que possamos clamar, e que possamos pedir, e que possamos buscar no Espírito o desenvolvimento dessa virtude, e que possamos vivenciá-la com intensidade por louvor da tua glória. É a oração que nós fazemos a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.